Glória a Deus. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dar glória ao Senhor acompanhado de uma equipe de louvor como esta é precioso, é gracioso, é bom demais. Louvamos a Deus por mais esta noite estarmos aqui celebrando aquele que vive e reina para sempre. Agradecemos aos meus pastores, pastora Sara, pastor Ari e aos demais pastores por essa oportunidade confiada a nós de celebrarmos juntos e meditarmos a palavra de Deus. Fecha os teus olhos, façamos uma oração. Pai querido, em nome de Jesus, o teu Filho, mais uma vez nós te louvamos porque estamos aqui nesta casa de oração, neste lugar santo, neste lugar separado para honrar e louvar o teu nome. Pedimos ao teu Espírito Santo nesta noite mais uma vez, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, as nossas emoções, para que possamos não apenas ouvir a tua palavra, mas para que possamos praticá-la em tempo oportuno. Paizinho querido, nós declaramos, eu declaro a minha dependência em ti. Faça, Senhor, aquilo que a tua palavra existe para fazer, que é restaurar, salvar, renovar. Usa-nos como vasos de barro, Pai, que somos. E é no nome de Jesus, o teu Filho, que agradecemos desde agora e sempre. Amém e amém. Amém. Abra comigo a sua Bíblia, irmãos e irmãs. Você que está em casa, também, se tiver a oportunidade de abri-la, faça, para que possamos meditar juntos. Hoje, o texto para a nossa meditação está em Lucas, capítulo 15. Neste capítulo existe 3 parábolas, a 17ª, 18ª e 19ª parábola de Jesus. E esta sequência de parábola, ela foi colocada de forma proposital, de forma didática. Jesus, impressionantemente em todos os seus ensinos, Jesus observa o cenário, observa o contexto social, Jesus observa os seus ouvintes, e neste texto, neste capítulo, existe um grupo de ouvintes que em nenhum outro momento eles se reúnem como neste capítulo. E estes ouvintes, eles se identificam muito com a nossa realidade, com a nossa igreja, comigo e com você, todos nós com as nossas diferenças. Eu não procedo à leitura de todo o capítulo, quero ler com você apenas o versículo 1 ao 3, 15, 1, 2 e 3. Se o nosso irmão puder colocar na tela, eu agradeço. Lucas capítulo 15, versículo 1 ao 3. Todos os publicanos e pecadores estavam reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam. Qual era a crítica? Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. E aí Jesus apresenta uma sequência de 3 parábolas, que é a parábola da dracma perdida, a parábola do bom pastor que busca a ovelha e a parábola do filho pródigo. Tome os seus lugares. E baseado neste texto, eu quero pensar com você sobre este tema, o resgate do milagre perdido. Se você já participou de um resgate, você sabe muito bem que um resgate, ele exige um plano de ação. O resgate, ele exige uma atitude milimetricamente pensada. Há 2 meses atrás, eu tive a oportunidade de participar, de ajudar o Corpo de Bombeiros a efetivar um resgate. E eles explicam, antes que você venha participar daquele ato, eles explicam, nós iremos fazer este procedimento, iremos imobilizar, iremos colocar isso, colocar aquilo, você irá fazer aquilo, ou seja, de forma detalhada.
E nesta noite o Espírito Santo quer nos mostrar de forma detalhada como resgatarmos o milagre de Deus em nossas vidas em momentos de percas. Eu e você não fomos programados para perder. Aparentemente a primeira perca que experimentamos foi quando saímos do útero, um lugar confortável, seguro, um lugar de aparente delicadeza. Quando perdemos aquele ambiente, a maioria de nós abrimos a boca e choramos. A maioria. E eu lembro quando eu participei do nascimento dos meus 2 filhos. E o segundo, ele foi extremamente exagerado. Quando saiu ali daquela segurança, abriu a boca com muita harmonia e eu me alegrei muito. Mas nós não estamos preparados e não fomos feitos para perder. O ser humano, eu e você, temos esta característica de adquirir, vencer, conquistar, lutar, olhar adiante, ter esperança, ter vida, ter animosidade, ser e ter essa perspectiva de vencedor. Mas devido à presença do pecado, o distanciamento de Deus, a ausência da palavra, devido à desobediência lá no Éden, nós começamos a perder. E aqui, Jesus, quando observa este público pecador, publicano, fariseu, escriba, Jesus, de forma muito amorosa, consegue tirar um raio-x deste público e dizer: eu vejo neste público ouvinte a minha igreja. Pastor Rogério, num curso algumas semanas atrás, me surpreendeu dizendo que nós talvez tenhamos dificuldades de alcançar a Canaã porque somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Todos nós que estamos aqui. Alguns de nós somos fariseus, outros publicanos, características religiosas. Mas o fato é que Jesus observou esta igreja contemporânea, moderna, que experimentaria, que vivenciaria a perca. E Jesus amorosamente, de forma muito singela, de forma muito tenra, muito minuciosa, quase como um pai que explica ao filho a seguinte palavra: olha, você infelizmente irá perder. Ainda que você não seja programado para perder, ainda que você não aceite a perda ou a perca, mas você irá perder, e eu quero mostrar a você, através de uma parábola, quero mostrar a você que é possível resgatar, é possível experimentar o milagre de Deus, mesmo no momento ruim, no momento em que não estejamos preparados para enfrentar. E Jesus ama falar em parábola. Jesus nos ensina didaticamente, pedagogicamente, a melhor forma, uma das melhores formas de se fixar o aprendizado é através de parábolas. Por isso que Jesus, na maioria dos seus ensinamentos, usa esta questão estrutural, esta questão estilística da parábola. Por quê? Porque a parábola fala diretamente com a nossa realidade social. Fala exatamente da forma como precisamos ouvir, compreender e praticar. E Jesus começa dizendo exatamente a este público, a igreja, que é você, que sou eu, que não estamos preparados para perder. Jesus diz de forma muito delicada: olha, cuidado com as pequenas perdas, cuidado com os pequenos detalhes.
O milagre, ele ocorre sim, o milagre, ele irá ocasionar uma mudança na sua vida, mas nós precisamos nos atentar aos pequenos detalhes. E aí Jesus coloca a primeira parábola, que não está na ordem do texto, mas a primeira parábola que eu uso aqui nesta noite é a parábola da dracma perdida. Aquela mulher, uma mulher, isso chama a atenção. Por quê? Porque não era comum nos escritos daquela época começar um texto, começar uma explicação usando uma figura feminina. Mas Jesus começa falando de sensibilidade feminina. Homem não tem capacidade de ter sensibilidade acurada como as mulheres. Alguns dizem que a mulher tem o sexto sentido, mas é a questão maternal, é a proteção do lar, da família. De vez em quando a minha esposa a Daniela fala: Edmar, acho que você serve agora só para trocar o botijão de gás se o rapaz estiver com preguiça de vir aqui trocar, né? E de fato a mulher tem essa sensibilidade, e Jesus começa dizendo: olha, cuidado com a perca, e eu quero dizer que essa perca, através desta parábola, coloca como centro principal a sensibilidade feminina de uma mulher que tinha nas mãos a posse. Tinha as dracmas, que para ela representava algo de especial. Representava algo importante. Algo importante. Talvez até algo que lhe trouxesse risco de vida ou morte. Perder aquela dracma seria um desastre na vida daquela mulher tão cuidadosa, tão zelosa por aquela herança que lhe estava nas mãos. Às vezes nós, como homens e mulheres de Deus, recebemos da parte de Deus uma herança espiritual extraordinária, um dom, um talento, recebemos um chamado de Deus, recebemos algo que vem diretamente de Deus ao nosso coração, através da palavra, através de uma ministração, através do desenvolvimento ministerial. Mas pelos pequenos detalhes, esta dracma nos escapa e é perdida. E nós não observamos os detalhes e deixamos passar uma pequena perda, que se transformará em uma outra pequena perda, em uma outra, e quando nós paramos, mesmo sensíveis, mesmo tendo a orientação do Espírito Santo de Deus, quando paramos para observar o nosso passado, começamos a relatar: perdi a minha família, perdi a minha situação financeira, perdi o meu relacionamento social, perdi o meu ministério, perdi o meu dom, perdi o meu talento, perdi a minha saúde, e a lista se complementa. Mas Jesus, usando este contexto desta mulher, Jesus nos chama a atenção para resgatarmos este milagre da dracma perdida, este milagre daquilo que um dia nós, por falta ou não de atenção aos pequenos detalhes, nós deixamos passar, abrimos mão e perdemos. E este é o milagre e é a palavra amorosa de Jesus, quando nos orienta e nos diz: olha, é possível sim resgatar, é possível resgatar isto que você pensa ter perdido. E Jesus continua dizendo: olha, esta mulher perdeu essa dracma, mas ela preparou um projeto de resgate. E aqui acende uma extraordinária lâmpada vermelha, escrito: alerta, alerta, alerta. Prepare o seu projeto de resgate. Prepare o seu projeto de resgate.
resgate emocional, resgate espiritual, resgate ministerial, resgate o seu talento, resgate o seu dom, resgate aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Sabe por quê? Porque gentilmente Jesus nos chama a realizarmos este milagre que esta mulher se propôs a realizar. Se você observar o texto comigo, em Lucas 15, de 1 a 7, Lucas 15, de 8 a 10, o que ela fez? Ela acendeu a luz, ela varreu, ela buscou e ela encontrou a dracma. Este é o projeto de resgate, este é o milagre de resgate para nós nesta noite. Através desta parábola, eu quero desafiar você a deixar o Espírito Santo, deixar a palavra ser a lâmpada para o seu caminho, deixar o próprio Deus, que é a luz, abrir o seu caminho. O meu desejo nesta noite, e o que a palavra nos orienta, é que esta luz do Senhor venha brilhar no seu coração, nos seus olhos, e você possa perceber aquilo que você está perdendo, e você possa fazer como esta mulher, começar a varrer, a limpar, a tirar todos os empecilhos, começar a buscar aquilo que foi perdido, até encontrar e se alegrar com a igreja. Este é o milagre de Deus para nós nesta noite através desta parábola. Se alegrar com os que se alegram. Ontem eu e minha esposa estávamos no estado de Goiás aconselhando, não era aconselhando, abençoando, orando por uma mãe que há 2 semanas atrás perdera o seu filho querido. E este é um tema que nós experimentamos cotidianamente nesta pandemia. São percas emocionais que a igreja experimenta, que eu experimento, que você experimenta, que a sociedade atual experimenta, mas cabe a nós centrarmos em Jesus Cristo, cabe a nós pedirmos o auxílio de Deus, pedirmos o auxílio do Espírito Santo, cabe a nós buscarmos na palavra e pedir: Senhor, faça uma varredura emocional e restaura as minhas emoções, aquilo que foi perdido, aquilo que foi roubado pelas consequências da vida, seja ou não em tempos de pandemia, mas Senhor, restaura isto. Você não pode continuar simplesmente aceitando que a sua emoção seja abalada. Mas nós precisamos lançar aos pés de Jesus para que Ele restaure isto. E esta mulher perdeu apenas 1% das dracmas. Apenas 1%. E Jesus continua dizendo outra parábola, e Ele vai um pouco mais além e diz: olha, o pastor, a figura do pastor é aquele que cuida, aquele que zela, aquele que tem amor pelas ovelhas. O pastor é aquele que produz o caminho para o alimento. O pastor é aquele que intercede pela ovelha, é aquele que estende a mão, é aquele que tira o carrapicho, é aquele que usa o cajado. O pastor é aquele que derrama o bálsamo sobre a ovelha, em tempos de crise, em tempos de necessidade. E Jesus diz que esse pastor percebeu uma ovelha que havia se desgarrado. E esta ovelha optou por seguir o seu próprio caminho. Por quê? Porque o aprisco era seguro. O aprisco era seguro. O pastor estava ali para cuidar. O pastor estava ali para mostrar o alimento. O pastor estava ali para ser o provedor. Mas a ovelha optou por seguir o seu próprio caminho. E nós, muitas vezes,
como servos de Deus, como igreja de Deus, como povo chamado, povo remido, como nação santa, como real sacerdócio, com o nosso nome escrito no livro da vida, muitas vezes, tendo o nosso aprisco, tendo a segurança do pastor, tendo a segurança da igreja, tendo a segurança da oração dos nossos irmãos, muitas vezes nós ainda optamos por perder tudo isto e seguir o nosso próprio caminho. Eu diria, poxa, como somos cabeça dura, como somos às vezes arrogantes, como tomamos decisões errôneas. Mas esta ovelha, mesmo saindo do aprisco, mesmo deixando toda a segurança, mesmo indo ao deserto, o pastor foi buscar esta ovelha. E nesta noite eu quero que você compreenda que esse pastor, que Isaías 40 fala dele, Ezequiel 34 fala dele, João 10, 1 a 16, apresenta uma cópia extraordinária deste pastor. Este pastor que é Jesus Cristo, que é o nosso pastor amado, este pastor, ele veio para operar o milagre do resgate em nossas vidas, mesmo que estejamos distantes. Tomou a decisão, fiquei chateado, saí do aprisco, não quero mais envolvimento com a igreja, não quero mais envolvimento com o ministério, não quero mais envolvimento com louvor, não gostei, o Hamilton não me escalou, eu fiquei chateado, não vou mais ensaiar. O pastor não me deu a oportunidade da escola bíblica dominical, já estou esperando há tanto tempo e ele não me deu, não vou mais. Eu vou seguir o meu caminho. Mas aí esse pastor diz, olha, eu vou buscar você, eu vou trazer, vou resgatar você, eu vou preparar um plano de resgate para te trazer de volta. E é isso que Jesus Cristo nos diz. Este é o milagre extraordinário do resgate. Quando você está perdendo a proteção de Deus, quando você está perdendo a unção do Espírito Santo, quando você está estagnado ministerialmente, o Espírito Santo de Deus e a palavra prepara um projeto, um plano minucioso, meticuloso para te alcançar e te trazer de volta. Deixa eu te mostrar como é que isso funciona. Eu estava de carro passando por uma BR e o Espírito Santo falou, Edmar, no próximo momento que você observar uma banca na beira da estrada, você vai chupar um pedaço de melancia. Eu falei assim, eu não estou muito afim de melancia nesse momento. Eu falei, você vai parar e vai chupar a tal da melancia. Andei alguns quilômetros e lá estava a banca. Parei, achei até um pouco surpreso encontrar melancia naquele local, mas vi que ali havia uma melancia e pedi para aquele senhor, falei, olha, eu gostaria de pegar um pedaço dessa melancia. E ele cortou e eu comecei a usufruir daquele fruto maravilhoso. E olhei para ele e disse, olha, eu não estou aqui por causa da melancia. Eu estou aqui porque Jesus Cristo me mandou parar e dizer para você que é tempo de voltar. Você está perdendo tempo fora da vontade de Deus. Você está perdendo tempo fora do plano de Deus. Você é ovelha do Senhor. Você foi comprado com o sangue do Cordeiro que morreu lá na cruz do Calvário. Não fuja! Eu conheci aquele homem? Não. Mas ele regalou um olho tão grande para mim e falou, rapaz, eu fiquei tão triste com a minha igreja, fiquei tão chateado com o meu pastor, que já faz 5 anos que eu não piso numa igreja. E eu falei, eu não parei aqui por causa da fruta, mas eu parei aqui porque o seu pastor te ama, e ele manda te dizer que ele morreu por você, e nele não há defeito nenhum.
Não há defeito em Jesus Cristo. Ele é o único, Ele é aquele a quem a palavra de Deus revela que não há defeito, e morreu por mim, e morreu por você, e você não tem autonomia para chatear, ou para ficar com rusga, ficar irritado, ficar triste com Jesus Cristo, porque Ele deu a vida por você. Ele é o nosso pastor. E o milagre da restauração irá ocorrer hoje na sua vida através deste pastor. Você irá ser restaurado, resgatado, porque o Senhor fez um plano minucioso para te resgatar nesta noite. Não fuja. Você lembra de Jonas? Jonas recebeu uma mensagem direta de Deus. Jonas, levante, coloque-se à disposição, vá, não tem outra opção, vá a Nínive. Aí Jonas, assim como eu e você, já começou a ajudar Deus, né? Nós começamos a ajudar Deus. Não, eu acho que antes de ir a Nínive, eu vou passar em outro lugar. Antes de fazer aquilo que Deus mandou que eu fizesse, eu vou trabalhar um pouco mais, vou conquistar um pouco mais. Eu acho que agora não é o tempo de Deus para estar aqui. E começamos a inventar desculpas, começamos a procrastinar. Deixar para depois aquilo que o pastor quer que seja realizado agora. E através desta parábola, o Senhor diz que o pastor foi de forma minuciosa, buscou e trouxe de volta a ovelha. E é isto que o Senhor irá fazer conosco, irmãos, sempre, 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 sempre. O pastor amado deu a vida por mim e por você, ali na cruz do Calvário. Ele abriu a porta da eternidade. Talvez você não saiba o que significa isto. Ele abriu a porta da eternidade. Nós estávamos condenados. Você sabe o que é condenados? Condenados é sem recurso nenhum. Nós estávamos perdidos. A Bíblia diz que nós estávamos como trapo de imundície, afundado no lago de pecado. Nós estávamos distanciados dele. Mas ele nos resgatou, nos trouxe para perto, nos deu um novo nome, escreveu o nosso nome no livro da vida. Esse pastor preparou um aprisco, este pastor preparou um rebanho, este pastor preparou águas tranquilas, pastos verdejantes, sarou a nossa alma, sarou a nossa emoção. E aí vem você me dizer que não gosta e que vai se afastar? Vem você me dizer que está chateado com a igreja, chateado com o aprisco, não gostei dessa grama, não gostei deste alimento, não fui com a cara do vizinho da direita nem da esquerda. Não, o Senhor irá te buscar nesta noite, porque Ele te ama. E Ele tem um propósito com você, o dom, o talento, o ministério, a obra que Ele colocou em suas mãos, irá realizar, porque eu e você somos servos de Deus. Somos ovelhas na mão do nosso pastor. E olha que esse pastor perdeu 10% do que tinha nas mãos, mas ele foi atrás. E aí nós encontramos que esta ovelha, mesmo no deserto, sem alimento, sem água, sem teto, o pastor resgatou-a. Mas a terceira parábola que Jesus usa para falar à igreja, para falar àquele publicano, aquele pecador, aquele fariseu, para falar àquele público selepto, como diz um amigo meu, público selepto que Jesus fala, é o mesmo que continua falando hoje. E a terceira parábola, ela toca no fio condutor do coração, que é o filho.
o filho. Só aquele que tem filho sabe o que significa isto. Sabe o que significa coisas diferentes, viu, irmãos? Por exemplo, quando o filho é recém-nascido, né, os pais, todo eufórico, vai trocar a fralda, e aquela sujeira, você acha tão lindinho, tão cheiroso, não é? Gente, aquilo fede terrivelmente, e o pai acha cheiroso. E a mãe acha lindo, né? Ai, que meu primeiro cocôzinho. Mas é filho, é corda do coração. E Jesus toca na corda do coração daqueles ouvintes quando propõe esta terceira parábola, assim como Jesus quer tocar na corda do seu coração nesta noite e dizer a você de forma muito particular que Ele não é apenas o pastor, Ele não é apenas o pastor, mas Ele é o nosso Pai querido, o Pai das luzes, o Pai da eternidade, o que para os céus e a terra para nos encontrar, mesmo em rebeldia. O que aquele filho faz? Todos se lembram? Chega diante do pai e fala o quê? Pai, eu quero ter uma aventura fora da tua casa, fora do teu aprisco. Eu quero a parte da minha herança. Eu quero sair, eu quero viver a vida. Eu quero viver a vida. E o pai, de forma amorosa, como é pai, mesmo sabendo das dificuldades que aquele filho enfrentaria, mesmo sabendo do contexto social que era como se o filho estivesse desejando a morte do pai para antecipar a herança, mesmo sabendo que aquele filho estaria seguro e melhor alimentado dentro da própria casa, o pai faz a opção de abençoar aquele filho. Assim como eu e você, como pais, abençoamos os nossos filhos. É claro que não para o erro, aquele pai não estava induzindo o filho para o erro, mas estava propondo uma oportunidade para que aquele filho experimentasse o real amor do pai quando ele retornasse. E o milagre maior de Deus nas nossas vidas é este resgate que Ele nos propõe como filhos de Deus. Como filhos. Às vezes, nós cometemos situações, cometemos práticas que nos afastam totalmente do Pai. Totalmente. Nós poderíamos dizer aqui, como o adultério, a prostituição, a fornicação, a mentira, a desobediência, a arrogância, a altivez, tudo aquilo que Tiago diz que é fruto da carne, às vezes nós cometemos e nos afastamos de Deus. E Satanás aproveita esta situação e diz, olha, é melhor lá fora, é melhor fora da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja vai te tolir, a igreja vai te proibir, a igreja vai te dar regras, a igreja vai citar a Bíblia. É melhor que você saia, é melhor que você seja livre. Talvez foi esta proposta que esse filho pródigo ouviu e tomou esta decisão. Mas foi uma decisão de livre-arbítrio. Foi uma decisão consciente. E você, quando fez esta opção por distanciar-se do Pai, você fez isto de livre-arbítrio, consciente. Talvez chateado, talvez triste, talvez magoado, mas a decisão foi sua. E o milagre do resgate, ele ocorre
na corda do coração de Deus, quando este pai espera este filho dia após dia, cotidianamente, como diz a palavra, como está em Lucas capítulo 15, versículo 11 a 32, e também em Mateus 18, 14. Este pai continua à espera do filho, o filho que havia se distanciado, o filho que por um ou outro motivo perdeu a direção, o filho que tomou uma decisão para este momento errônea. Mas o milagre de Deus sempre estará à disposição para nos resgatar, para nos trazer de volta. E a decisão é sua, e você não pode dar ouvidos a Satanás, você não pode dar ouvidos ao inimigo de Deus, porque Satanás vai continuar dizendo: olha, você pecou, você errou, você se afastou de Deus, você optou por abandonar o Pai, você optou por abandonar a igreja, você não obedece à palavra de Deus. E Satanás vai continuar dizendo: você não é crente, você não é cristão, você não é servo de Deus. Satanás vai continuar dizendo: crie vergonha, você não pode ir para a igreja. Satanás vai continuar te acusando, mas nesta noite o Espírito Santo manda dizer a você que o Pai está à sua espera e Ele está de braços abertos. Sabe por quê? Porque o Pai tem algo novo para você. Não importa o que você fez. Não importa. Não estou relativizando o pecado. Pecado é pecado, pecado não é um problema, pecado é pecado, pecado não é um erro, pecado é pecado, errou, tem consequência, mas a restauração, o renovo, o perdão vem de Deus, e a palavra garante que Ele é o nosso restaurador, o nosso resgatador. E quando o Senhor escolhe-nos para nos resgatar, assim como escolheu este filho para ser resgatado, o Senhor propôs a ele um novo ministério, uma nova vestimenta. Parece menos importante, não é, vestimenta? Por que vestimenta aqui neste contexto? Por que vestimenta? Porque vestimenta normalmente expressa quem somos. Se você estudar a psicologia, os psicólogos normalmente mostram que aquilo que usamos é muito de nós. Ou seja, é a nossa emoção, é o nosso sentimento, é a nossa personalidade. E o Pai troca tudo isso, o Pai renova tudo isso através da palavra. O Pai propõe a este filho uma nova jornada, um novo desafio. O Pai retoma para este filho a nova posição social. E este é um milagre extraordinário. Aquele que havia se perdido, agora foi achado, agora foi restabelecido. O Pai coloca sobre ele também não apenas a vestimenta, mas um anel, uma autoridade. A autoridade para dizer a Satanás: sai em nome de Jesus, eu fui comprado, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo, que foi vertido lá na cruz do Calvário. Sai em nome de Jesus, que o meu nome está escrito no livro da vida. Sai em nome de Jesus, que o meu pecado já foi perdoado. Sai em nome de Jesus, que Jesus Cristo me deu uma nova vestimenta. Ele colocou sobre mim o selo do Espírito Santo. Este é o anel da autoridade da palavra de Deus que habita em nós. E milagre é você usar isto. Milagre é você tomar posse desta autoridade, mesmo estando distante, mas sendo resgatado e usando a autoridade que Deus concede a cada um de nós. E além disto, Jesus propõe esta parábola e diz que o Pai deu
novos calçados. Novos calçados. Alguém aqui já, quando criança, teve dificuldade de usar calçados? Sabe que não é fácil andar descalço. O espinho, o chão quente, o asfalto quente, a bolha no pé, ou o sapato apertado. Teve uma época na minha vida que eu usava sapato 36 a 43, era o que ganhava. Alguns ficavam apertados demais, pastor Marcelo, enchia de álcool, para ver se alaciava, mas não laceia, o pé continua apertado. E é horrível, é desconfortável. Algumas vezes ganhava um par de sapato maior, enchia de papel higiênico, a ponta ficava maravilhosa, mas o pé ainda ficava parecendo solto dentro do sapato. Irmãos, hoje eu sou feliz, porque Jesus me deu um novo par de calçados. Jesus me deu o ideal. Não é desconfortável, não causa calos. E é isto que Jesus tem para nós, para você. É isto que o Pai propõe para o Filho. E este é o milagre. E é personalizado, Não adianta que o Pai não vai dar para você o sapato do Hamilton Carlos, não serve em você. Nem tão pouco pegaram os sapatos do Levi e olhar e falar, o Levi usou muito pouco esse aqui, eu vou então levar aqui para o pastor Rogério quebrar um galho. Não, os sapatos, a vestimenta, o anel, tudo que o pai prepara para o filho é personalizado, do seu tamanho, da sua forma, do seu estilo. Por quê? Porque este é o resgate pleno e completo, porque Ele conhece você pelo nome, Ele sabe tudo a seu respeito, Ele sabe tudo a seu respeito. O dia em que você foi gerado, Ele já te conhecia, é isso que a palavra de Deus diz. Sabe, quando nós vamos orar e você começa a orar, dizer, Senhor, a Tua palavra diz que Tu me conhecias antes que eu fosse gerado, antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, o Senhor já sabia o meu nome. Não estamos falando de predestinação, estamos falando de amor personalizado, estamos falando de amor único, amor inexplicável de Deus. E este é o milagre. E eu quero que você tome posse deste milagre nesta noite. A palavra nos orienta a isto. Vamos ficar de pé, irmãos e irmãs? Hamilton, você permite o Levi só fazer uma palhinha, pode ser? Enquanto você toca aquele hino que nós combinamos? Pode ser, irmão Levi? Estou com vontade de ouvir a sua voz já faz algum tempo. Eu sei que você é ministro. Enquanto o irmão Levi louva ao Senhor, apenas com uma estrofe deste hino, eu quero que você pense sobre o resgate de Deus a seu favor, deste milagre extraordinário. Você não pode continuar distante. Os dons e talentos de Deus para a sua vida sonhos de Deus são para você. Maiores que os meus, Ele vai fazer o melhor por mim. Presta atenção nisto. Os sonhos de Deus, Ele vai além. Rashandaraias. É isso aí, você não consegue ver, mas Ele faz. Senhor, é verdade. Deus vai cumprir. Pai, aqui está a Tua igreja, aqui estamos nós, Senhor. Pai querido, nesta noite, resgata-nos. Resgata a Tua igreja, Senhor, resgata cada um de nós. Resgata aquele que perdeu apenas uma dracma.
Resgata, Senhor, aquele que está como ovelha desgarrada. Oh, aleluia. Resgata, Senhor, o filho que porventura esteja distanciado, Pai. Pai, aquele que está em casa, aquele que está cansado, Senhor, traga-os de volta a este aprisco. Nós cremos, Pai. Nós cremos no Deus do impossível. Senhor, nós acreditamos, porque a Tua palavra diz que nós deveríamos acreditar. Aleluia, aleluia. Jesus, é verdade. Senhor, vai mesmo, Senhor, e nós te louvamos e te agradecemos por isto. Aleluia, aleluia, aleluia. E Ele faz mesmo, aleluia, aleluia. Obrigado, irmãos, amém, aleluia.